Bem-vindos ao Nativos Digitais. Vivemos rodeados de informação. Dos jornais à rádio e da televisão à internet, convivemos diariamente com conteúdos que nos entretêm e informação que nos ajuda a tomar decisões. Mas será que os sabemos usar de forma crítica? O poder dos média é limitado, mas não pode ser negligenciado tanto pelos emissores como pelos receptores, que devem saber como lidar com ele. É a literacia dos média. Nós temos seguido agora, ultimamente, o conceito da Comissão Europeia, que diz que a literacia para os média é a capacidade de ler, de avaliar, de compreender criticamente todas as mensagens dos média. Uma capacidade de ler o mundo e ler a vida com a ajuda e a partir do que os média veiculam, por um lado, e por outro lado, através das representações do mundo e dos problemas do mundo que eles tematizam. No sentido de criar públicos mais formados, mais esclarecidos, mais críticos e também mais exigentes perante os produtos mediáticos. Esta problemática tem sido acompanhada pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, que se tem dedicado a perceber algo muito simples: como lidam os públicos portugueses com os meios de comunicação social. Qual será o nosso nível de literacia mediática? Perguntas que, pelo menos para já, ainda não têm nenhuma resposta concreta. Nós ainda não temos propriamente um estudo que avalie os níveis de competência de literacia mediática. Isso é um trabalho que está a ser desenvolvido ao nível da própria Comissão Europeia e da Unesco, com a criação de indicadores para se fazer essa avaliação. Nós efetivamente não temos aqui esse trabalho feito. Portanto, o que nós temos são experiências, projetos que pretendem precisamente promover a literacia mediática dos cidadãos, desde os mais pequenos aos mais crescidos, até aos séniores. Em todo caso, penso que teremos condições em breve de desenvolver um trabalho que nos permita avaliar os níveis de literacia da população portuguesa. Esta literacia exige um esforço de reflexão que possa despertar um espírito crítico dos públicos para o que consomem na rádio, jornais, internet e televisão. Mas para atingir esse nível de percepção é preciso apostar na educação para os média. A educação para os média não é um fazer a cabeça das pessoas, é formar a capacidade crítica e autónoma, digamos assim, para lidar com as mensagens mediáticas, não só como utilizadores, mas como produtores também. Havendo, digamos assim, uma formação de públicos aberta e plural, isso vai, obviamente, qualificar as audiências dos meios de comunicação social, vai as tornar mais exigentes, mais valorizadoras também da competência e da qualidade dos produtos e do trabalho dos profissionais. Com mais conhecimento, será mais fácil exigir melhor informação aos média que nos rodeiam, mas um espírito crítico exagerado também pode ser um problema. Uma questão que preocupa Deborah Potter, antiga jornalista da CBS e CNN. I think it's extremely important. My concern is, to some degree, that we build a nation of not just skeptics but cynics who stop believing anything. If we keep raising with them the concerns that we have about fake websites and bogus information and urban myths and so on, I fear that they may stop believing in anything, and that's not good. But at the same time, I think what we need to do is, in some ways, teach everyone the very basics of journalism, which is, how do you verify information? How can you be sure this is true? How do you consult additional sources? This is what we do as journalists all the time, and I have no concern whatsoever about sharing that kind of approach to learning with students at all ages. I think it's a really important thing. Smoke a cigarette and watch the news. E qual será o lugar ideal para esse esforço de formação? It should take place in everybody's living room as well. I mean, when my children were young, I remember watching television with them and they would see advertisements for toys. And they would say, wow, that looks so great, we really want that.
And I would say to them, now, do you have any idea how big that is? You know, it looks like a huge, big, let's say, monster toy. And I say, if you look very closely, you'll realize that it's only about this big. And they would say, oh, really? So I taught them how to be a little bit skeptical particularly about advertising claims. But I think it's carried over in the way they consume information of all sorts. So I think we can teach this to our children, one-on-one in the living room and in the classroom, and then obviously through the news media as well. Eu penso que poderá passar por muitos destes contextos, até pelas universidades da terceira idade, porque nós hoje também estamos numa inversão em termos populacionais. Sabemos que os idosos, os séniores, são uma população que consome, nomeadamente, muita televisão e, portanto, nós podemos também estar aqui já com um público que hoje é muito ativo e, portanto, que poderá ser importante e interessante desenvolver também um trabalho com eles, portanto, desta natureza. As necessidades de uma literacia mediática pelos públicos, sejam eles nativos ou imigrantes digitais ou analógicos, é uma realidade que começa a ser estudada pelas universidades portuguesas. Mas no que toca a uma concretização prática desta sensibilização para os média, é algo onde ainda muito falta fazer. Os últimos anos trouxeram uma novidade à nossa forma de comunicar, a internet. O crescimento tem sido constante. Se em 2002 apenas 20% da população adulta a utilizava, 9 anos depois, já mais de metade da população portuguesa acedia regularmente à internet. Este aumento de utilização não tem sido feito necessariamente à custa da diminuição de consumo de outros meios. Os portugueses veem hoje mais televisão do que há 10 anos, passando em média mais de 3 horas e meia por dia em frente ao televisor. Já o tempo médio de audição de rádio tem-se mantido praticamente estável. Cada ouvinte passa em média cerca de 3 horas e 15 minutos por dia a ouvir rádio. No cinema, o visionamento em sala tem caído ao longo da última década. Contudo, a receita no setor tem crescido, assim como o número de salas, que em 2011 eram 558, mais 90 que em 2004. Quanto a jornais, as tiragens atingiram em 2007 o valor máximo dos últimos 20 anos, muito graças aos jornais gratuitos entretanto surgidos. Já as vendas têm vindo a descer na última década, atingindo em 2011 um total de 337 milhões de jornais vendidos em Portugal. Um público educado para os média que os consome de forma crítica não deve ser encarado como uma ameaça pelos produtores de conteúdos. Antes, pelo contrário. O cidadão que seja mais crítico e mais exigente relativamente aos meios estará a contribuir também para meios de maior qualidade. Portanto, meios também eles próprios mais exigentes porque terão leitores, consumidores mais exigentes. Há vantagens para os meios de comunicação social em terem públicos esclarecidos. Não é que eles tenham de pensar todos da mesma maneira, exigir as mesmas coisas. Acho que é desejável e é extremamente positivo que os médias sejam plurais, sejam diversos e que os públicos também o sejam. E creio que pode haver uma formação de públicos para a pluralidade de gostos e para, digamos assim, as diferentes perspectivas do ponto de vista das concepções de vida, das orientações políticas, dos modos, dos estilos de vida, etc. A educação para os média ganha toda uma nova importância quando quase todos somos hoje também produtores e distribuidores de conteúdos nas redes sociais. Todos temos que ter noções básicas de jornalismo. Somebody said he did this. Well, how do you know? Should I pass it on? I mean, the public's now their own editor, so they need to be able to take in information and then make decisions about it, one of which is, do they pass it on to someone else? And if they do, how transparent should they be? Should they say, for example, I believe this, I don't believe it, I know it, I don't know it, it's supported by fact, or it's not, or it's just those kinds of decisions. Really, the public
needs to, they almost need to be taught like journalists now because they are performing, and they always have, but it's greater now with the internet. They're performing a journalistic process, and I think that they might find some of our tools and approaches that we as journalists use helpful in their going through this process. Estou a pensar, por exemplo, no acesso a bases de dados, nas pesquisas através do Google ou de outras ferramentas de busca, através das quais se encontra uma variedade incrível de informação que pode eventualmente induzir em erro e até tornar-se perigosa. Com o hábito da gratuitidade online e que já todos perceberam que é insustentável, só uma forte educação para os média pode, segundo Walter Dean, ajudar a perceber o valor da informação. And one of the things we find is young people don't understand the notion of intellectual capital, of copyright. There's this feeling that everything should be free, and information's good, it should all be free, so let's just take it. And the problem with that is if you eliminate the incentive, the ability of an artist or a musician or a journalist or a writer, if you eliminate their ability to at least feed their family, to make a living, there's no incentive, there's a disincentive, in fact, for them to try to create. To me, that's the real challenge of news literacy. We as a society, as a world, have to figure out how we're going to manage this whole intellectual property thing, because it's a really complex question. Educar para os média tem sido a missão central do Nativos Digitais, porque a literacia mediática também se faz num ecrã de televisão. Todas as semanas debruçámo-nos sobre os bastidores dos média, procuramos identificar as oportunidades e os desafios da internet que estão a transformar as redações dos jornais, rádios e televisões. E nunca perdemos de vista o papel das tecnologias de informação na nossa vida, desde a forma como nos relacionamos com amigos e comunidades, passando pelas novas ameaças digitais ou pelos telecomandos que podem mudar a forma como consumimos televisão. Todos estes fenómenos estão em permanente mudança e desenvolvimento, numa discussão que promete continuar nos próximos anos, com um público cada vez mais povoado por nativos digitais. Isto é um risco, quer dizer, se não há capacidade de distinguir o que é falcatrua, do que é uma armadilha, da informação válida, as pessoas correm de facto riscos se não forem mediaticamente alfabetizadas. Desse ponto de vista, eu creio que nós estamos a lidar com questões que não são apenas de natureza educativa e cultural, são também de natureza social e de sobrevivência, são de qualidade de vida. Todos estes programas emitidos pela RTP2 podem ser revistos online, quer como material de apoio para a utilização em ambiente escolar, quer para o público em geral apreender conceitos fundamentais para um consumo crítico dos média, essencial para uma cidadania plena. E o Nativos Digitais fica por aqui. Obrigado a todos os que acompanharam o magazine de educação para os média da RTP2.